Segure sua Bíblia comigo e diga: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso aquilo que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Amém. Amém. Nós vamos correr, porque nós temos até 9h30, né? Até 9h30, 30 minutos. E eu vou correr mesmo. Nós fizemos essa declaração maravilhosa. E eu quero só complementar essa declaração com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu já vou lendo para a gente ganhando tempo. Nós dissemos que nós temos, não é isso? O que ela diz que a gente tem. Que a gente é o que ela diz que a gente é. Então, se nós temos, vamos conferir agora. Deus, por seu divino poder, nos deu tudo o que necessitamos para a vida. 2 Pedro 1 e 3. Irmãos, a fé, nós já estamos aqui bem repetitivo. A fé, ela é o ponto de partida da nossa caminhada cristã. E também é o final. Só que entre o início e o fim, esse espaço todinho, a fé não vai deixar de existir, não pode deixar de existir. Todas as vezes que um filho de Deus recebe Jesus como Salvador, ele recebe o quê? Pela fé. Então, ele já recebe o título de mais que vencedor. Eu quero esse princípio que vocês memorizem, porque esse é precioso, entendeu? Memorize isso aqui, olha, eu já sou mais que vencedor. Eu recebi a fé, pela fé, eu recebi a própria fé que vai me conduzir até o final da minha carreira. Então, vamos entender, né, o que é a fé. Nós já sabemos que ela é. A fé não será um dia, ela não será amanhã, talvez. A fé é agora. E todas essas coisas que nós lemos aqui, que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, disse assim, olha, por seu divino poder, nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Então, entender como ela funciona, como é que a fé opera, como é que a fé funciona. Eu só tenho apenas que crer. Eu tenho apenas que receber e tenho que crer. Irmãos, e essa palavra é o nosso manual. Nós não temos aqui uma nova revelação. Nós temos a revelação de Deus, que vai se abrindo progressivamente à medida do nosso entendimento. Então, a palavra de Deus é uma revelação progressiva. Então, a fé que você recebeu está dentro de você. E como é que ela opera? Vamos saber como é que ela opera. Eu tenho fé, você tem fé? Quem tem fé aqui? Fé, 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 fé. Todo mundo tem, nenhum crente tem fé. Não tem fé, todos os crentes têm fé. Agora, há momentos em que a fé, em que nós vacilamos. Mas a fé continua o firme fundamento. A fé, ela continua a mesma, assim como Deus é o mesmo. Ela não muda. Quem muda somos nós. Tá bom? E nós precisamos ficar firme nessa mesma fé. Então, vamos começar com o combate da fé. 1 Timóteo, cadê ele aqui? Quem está com a mídia? 1 Timóteo 1, 18 e 19. Aí você aceitou Jesus, recebeu Jesus pela fé, e agora você já é um combatente da fé. Já é um combatente da fé. Eu fiz a minha colinha hoje. Diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Esse é o 18? Eu quero o 18. Eu quero o 18, isso. Timóteo, meu filho,
Dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate da fé. E no 18, no 19, que nós lemos depois, fala que mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então a fé ela tem que ser mantida e tem que ser alimentada, fortalecida. Todas as vezes que surgir um desafio que para nós é grande demais, é como um gigante diante de uma criança, nós vamos manter a fé. A fé não diz que vai ser, a fé é. E se ela é, ela pode agir naquela hora. E se ela não agir naquela hora, você permanece firme na fé. Vocês observaram que a fé nela não vacila? A fé não muda. A fé permanece, porque ela é de Deus. Quando Deus criou o mundo, o universo, esse mundo incrível, então a fé, irmãos, eu digo a mesma coisa, a fé é um universo inimaginável. Imagine Deus naquela escuridão, alguma coisa sem forma, vazio, uma escuridão. Deus chega e diz assim: olha, haja luz. Não havia luz, haja luz. Mas em conexão com Deus estava o seu próprio Espírito pairando sobre a face do abismo. Então, a palavra de Deus, com Ele mesmo, com o mesmo Espírito, assim como no princípio era o verbo, palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Ele. Então, é palavra. Então, nós temos, por isso que eu falo para vocês, nós temos que ser cautelosos com as nossas palavras, no abrir da nossa boca. Palavras formam e criam a atmosfera, como também criam coisas. Coisas boas, se for coisas de Deus, e coisas ruins, se você falar coisas ruins. Entenderam? Então a fé, como sendo o firme fundamento, ela não vai se abalar nunca. Eu posso me abalar, você pode se abalar, mas a fé não. Porque foi por essa palavra que o universo foi formado. Deus formou o universo pela palavra da fé. Irmãos, a fé agora, fé e obras. Vamos ver como é que a nossa fé opera. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Quem crê em Deus? Todo mundo crê. Até o demônio crê em Deus, mas estremece e não obedece. Mas ele reconhece, ele crê. Só não pode usufruir dos benefícios da fé. Por isso ele se tornou inimigo de Deus e nosso inimigo também. Tiago 2, 14 a 26. Vou correndo para aqui mesmo. Tiago 2, fé e obras, eu vou lendo, enquanto já botou. De que adianta, meus irmãos, NVI? Eu estou lendo, vou ler pela NVI. Tá bom. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, segura, se não tem as obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Continua. A fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: oh, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada para isso, que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Entenderam? A fé não trabalha sozinho, a fé não trabalha sozinho. A fé opera através das obras. O crente é salvo para as boas obras. Não é as boas obras que salvam o crente. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o crente é salvo para as boas obras, para fazer boas obras. Então, a fé desse crente, junto com as boas obras, ela é uma fé operante. Vocês observaram que, nós vamos continuar essa leitura desses textos, e vocês vão observar que não tem nenhum momento em que você vai saber que a fé está explodindo aqui, a fé está explodindo aqui. Não está, não. A fé, irmãos, é um estilo de vida cristã. Ou o crente tem fé ou não tem. Ou ele anda por fé. Isso aqui é andar por fé. E andar pela fé é um estilo de vida do crente. Não é só crer em Deus, eu creio em Deus, estou salvo, tudo bem. Não, você crê em Deus, está salvo e vai praticar boas obras. A vida do crente é uma vida de fé e pela fé. Hebreus disse lá 10:38, não pode colocar não, não precisa colocar não. Diz assim: olha, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aproveitando ainda esse momento de obras, né, de fazer obras, nós lemos Tiago, nós temos que ser bem sensíveis, irmãos, com a necessidade dos outros, que você perceber. Faça alguma coisa, se você não tiver como ajudar, procure alguém que possa ajudar por você, com você. Procure outra pessoa, mas nós não vamos, irmãos, nessa igreja, em nome do Senhor Jesus, Manancial, nós não vamos deixar nenhum crente em dificuldade de roupa, de sapato, de comida. Se ele tiver, nós não vamos deixar isso acontecer. Não podemos, porque nesse caso, nós teremos o quê? Uma fé sem obras, é a mesma coisa que um corpo sem vida, é morto, é defunto, e se não enterrar vai cheirar mal. Então, observaram o que é uma vida de fé? A fé não é só a explosão para milagres e curas, porque muitas pessoas pensam, ali tem o pastor ali, ele tem o poder da fé, ele cura as pessoas, ele faz isso, faz aquilo outro, e vão correndo atrás dos milagres. Amém que Deus deu o dom da cura para um pastor, para um irmão, mas não é isso que a Bíblia está ensinando, não. Milagres são apenas sinais da operação de Deus para o infiel. Quando Deus quer mostrar para o infiel, ele usa da palavra da fé pelo vaso dele e vai manifestar cura, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, para que o infiel saiba e reconheça que naquele lugar, naquela vida, há o poder de Deus em operação. Entendeu, irmãos? Então, a nossa vida tem que ser uma vida de fé, e a fé ela opera através das boas obras que você faz. Se você tem a oportunidade de abençoar alguém, de abençoar, sem exigir, sem esperar receber de volta aquele favor, aquela doação, você está no caminho certo. Aleluia. Fé e obras, Colossenses 1:4. Colossenses 1:4. Colossenses 1:4, diz assim, eu vou ler, irmãos, do 3, e vou ler a seguir. Paulo aqui está dando ação de graças ao Senhor, por aqueles crentes de Colossos. Eu vou conversar do versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho chegou até vocês. E por todo o mundo esse evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre em
entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, aleluia, em toda a sua verdade. Paulo estava dando graças a Deus, porque a igreja de Colossos entendeu a palavra da verdade, recebeu, e ela, pelo amor, demonstrou a fé que ela já tinha através de obras. E ficou conhecido de vários lugares aquilo que aquela igreja fazia. A fé que eles tinham, como o amor que eles tinham pelas pessoas. E era por todos os santos. Não fazia discriminação, acepção de pessoas. Amava, servia a quem necessitava. E essa fé, essa atitude de amor e fé, aleluia, Deus recebeu como ações de graça pelos apóstolos. Amém? Como a fé opera? Como o poder entra em ação? A fé, nós já dizemos que ela não opera sem as obras, sem a fé. Só a fé somente ela não opera. Vamos para Gálatas 5 e 6. Gálatas, Efésios, Colossenses, Gálatas 5 e 6. Pois é mediante ao Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem efeito algum, mas sim, a fé opera, atua pelo amor. Os judeus se vangloriavam, os homens, porque eram circuncidados, e os gentios não, eram imundos. Aí Paulo chega e diz: olha, insensatos Gálatas, a fé opera pelo amor. Em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Deus, Jesus, não faz acepção de pessoas. Simplesmente uma graça, a cruz de Cristo é o divisor de águas. Agora não existe gentios e judeus, não. Agora todos somos um só povo. Desses dois povos, gentios e judeus, Deus fez um único povo, que é a sua igreja, em toda a face da terra. É por isso que Deus, ele reclama, ele cobra da gente o amor, o respeito, o amor verdadeiro, as obras boas que o crente deve fazer. Não para ser salvo, porque já é salvo, não para ser visto, porque nesse caso já recebeu o galardão aqui na terra, e assim, o que a sua mão direita fizer, não saiba a sua esquerda, o que a sua esquerda fizer, não saiba a sua direita. E quando fizer a tua esmola, não toque a trombeta. Ah, a irmã ali estava ali, ó, passando fome, assim, ó, sem roupa, sem sapato, mas eu fui lá e dei. E vou dar mesmo, estava precisando mesmo, quer dizer, já recebeu o galardão. Entenderam, irmãos? Que até para a gente fazer boas obras, nós temos que saber fazer com sabedoria, para não perder o galardão. E que a fé não é uma coisa momentânea, para orar por alguém e alguém ser curado. A fé é um estilo de vida. Você recebeu no momento da conversão e tem que manter essa fé. Nós lemos aqui, mantendo essa fé. Mantendo a fé, você conserva a sua alma, você conserva a sua salvação. Vamos agora para os inimigos da fé. A fé tem inimigos? Tem. Número 1, o diabo. É o inimigo da fé. Porque ele sabe o poder que a fé tem. Então ele é inimigo da fé. Como é que ele vai atingir a igreja? Nos atingir lançando medo, dúvida. Será? Quem ora tem que crer que vai receber, que Deus vai agir da forma que Ele quiser. Está disposto a agir como Deus fizer a vontade dEle. Isso também é fé, permanecer firme, mesmo que não tenha recebido como pediu e o que pediu. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Vou lendo.
Cadê o 9? Não, é 5 e 4. 9 não, 5 e 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tiago 4, 7. Vocês vão anotando, irmão, que isso é bom. Isso é lição de casa. Tiago 4 e 7. Portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. E aqui ele faz um apelo: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Olha a vida. Nossos pecados têm que ser confessados. Não pode haver pecado secreto. Não pode haver. Todos esses pecados têm que ser lançados. E aqui ele fala, ele dá aqui a receita, ó. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. E isso vai ser no seu quarto secreto, na sua casa. Aleluia. Agora Deus nos dá o antídoto para esse medo. Nós vamos ler Tiago 1,6. Vamos ver um pouquinho, depois vamos ler o antídoto para o medo. Ou seja, a vacina contra o medo. Tiago 1,6. Aleluia. Segure isso aqui bem no coração. Peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Isso é, uma mente duvidosa, um coração que fica duvidando, um coração que fica, não será, será, será. Então, se nós procedermos dessa forma, nós não receberemos do Senhor bênção alguma, coisa alguma, pois tem a mente dividida, é instável, ou seja, o pensamento fica lá e fica cá, vacilando, assim como as ondas do mar. Mas nós temos aqui o antídoto da fé. Vamos para 2 Pedro 2:10. 2:10, se eu não errei a leitura. Não, esse não foi esse versículo, não. Vamos para o outro versículo. 2:10. Deixa eu ver se é 1 Pedro 2:10. Vamos ver se é esse. Não. Aqui eu estou em Tiago. 1 Pedro. 2, 3. O versículo sumiu. Pronto, vamos para o 7 até o 10. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E isso é para o crente que venceu o medo. A fé ficou firme. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês têm alcançado o alvo da fé. O alvo da fé, a fé tem um alvo. O alvo da fé, que é a salvação das suas almas. Entenderam?
No final está lá a salvação. Recebeu agora, mas tem que segurar. É como se fosse assim, é um teste, né? Você vai fazer isso aqui daqui, você vai percorrer essa estrada. Começou aqui, não pode parar no meio. Tem que completar a carreira, tem que completar a corrida. Tá certo? Então, estamos aqui com mais uma palavra para colocar no coração. Me dê as horas aí. Eu estou correndo. Quanto? Amém. Agora, manter o espírito de fé. E hoje eu nem achei meu relógio. Manter o espírito de fé. 2 Coríntios 4:18. Corri. 2 Coríntios 4:18. Manter o espírito da fé. Eu ainda estou me acostumando com esse óculos. Quando eu levanto, eu não vejo ninguém. Tem que botar bem aqui embaixo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Na casa de Esté, do ano retrasado, que não teve ano passado, né? Eu estava ali, bem ali do lado onde estavam aquelas camisas. E olhava para aqui, com o meu óculos, tudo embaçado. Eu limpava o óculos, limpava os olhos, limpava o óculos, limpava os olhos. E tudo embaçado. Digo, meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo, pelo amor de Deus. Aí fiquei assustada, né? Aí depois eu tirei o óculos, esfreguei o olho e olhei para aqui, sem o óculos. Eu vi tudo nítido, perfeito. Aí, continuo precisando para perto, mas para longe eu não preciso. Quando eu boto o óculos, que eu olho para vocês, eu vejo todo mundo miudinho e bem embaçado. Não enxergo o olho de ninguém, nem boca de ninguém, só o vulto. Mas eu preciso ler. Aleluia. 2 Coríntios 4, versículo, eu disse o quê? Versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Aleluia. Fixando os olhos naquilo que não se vê. A fé é da vista? A fé é da vista? Não. A fé não é da vista, a fé é do Espírito. Nós vemos pelos olhos espirituais, que são os olhos da fé. Então, o que se vê, como é que vai esperar? Eu estou vindo aqui, já sei que existe. Agora, a fé, ela chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Deixa eu ver se... Eu não anotei, mas eu acho que eu sei qual é esse versículo. Romanos, acho que é 14 e 17, se eu não me engano, ou 4 e 17. Eu quero ler esse versículo com vocês. E se alguém procurar para mim no celular, vou agradecer. Deixa eu ver se é Romanos 4, 17. 4, 17, não é isso? Deixa eu ver. 4, 17. Eu não anotei ele aqui não, mas eu creio que é esse. É isso? Pronto. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aleluia. Então, a fé chama. Eu vou parar aqui um pouquinho nesse versículo para lembrar para vocês uma coisa. Nós precisamos gerar um ambiente da fé. Como assim? Eu já tenho fé? Eu quero gerar um ambiente de fé. Eu quero que a minha fé ela se estenda. Porque é bom a gente orar sentindo no coração a certeza. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não enxergamos com os olhos carnais, então ela é o quê? Ela é do Espírito, ela é do invisível. E acabamos de ler que a fé chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Aí entram os nossos pedidos de oração. Por nós e pelos outros. Então, como é que eu vou gerar esse ambiente de fé? Por onde vem a fé? Pelo ouvir. E o ouvir
a palavra de Deus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar músicas, canções sobre fé. Entendeu? Eu vou colocar canções, eu vou preparar o meu espírito para que essa fé entre junto com o Espírito de Deus, assim como Deus fez no início. Ele falou, mas o Espírito já estava agindo. Aleluia! O Espírito prescrutava Deus, as profundezas de Deus. Então, quando Deus, no exato momento que Ele disse, e haja, houve luz. Ele deu outros hajas e houveram outras coisas também. Mas eu quero dar para vocês o que o Espírito deu para mim. Eu quero compartilhar com vocês essa revelação espiritual. Então, faça com que o ambiente que você está seja preparado. Prepare esse ambiente. Bote canções que falem de fé. Que falem que Deus é bom, que Deus Ele atende, que Deus responde. Coloque essas canções. Chegue-se na Bíblia, pega um caderno só para isso. Olha, eu quero escrever aqui todos os versículos que falam sobre fé. Irmãos, eu tenho bastante. Aqui foi só o rascunho no final da tarde, depois que Suza saiu de casa. Foi só meu rascunho. Mas assim, eu tenho bastante, sabe por quê? Porque eu quero, toda vez que vem alguma coisa, eu vou lá e pego os meus versículos. E às vezes eu deixo lá um papel na geladeira, vários meses, com aquela palavra, ministrando ao meu coração, ministrando ao meu espírito. Sabe o que é isso, irmãos? É se edificar na fé. É a gente cuidar da saúde espiritual. Porque a gente se apavora muito rápido, porque não temos esse exercício diário. E a fé não é algo que você vai, quando eu estiver precisando de alguma coisa, eu vou orar a Deus com fé. Não, você vive pela fé. A fé não tira férias. A fé é constante, ela é diária. Assim como você se alimenta diariamente, fisicamente, tem que se alimentar dessa palavra diariamente, para que o seu espírito esteja sempre pronto e alimentado. Eu vou dizer aqui para vocês uma coisa que aconteceu com Suza, morando aqui pela primeira vez em Aracaju. Todas as vezes que Suza ia para uma empresa que ela trabalhava, eu desconfiei de uma coisa, que a gerente da empresa colocou Suza de repente para a tesouraria. Suza sem experiência nenhuma de tesouraria. Aquilo não me alegrou, me entristeceu. Eu morava nesse mesmo apartamento, quer dizer, no apartamento desse mesmo prédio que eu moro. Suza saía para a empresa, Igor levava a Suza para a empresa. Na mesma hora eu ajoelhava na sala e botava as mãos para o lado dessa empresa, que já fechou, eu acho. Eu disse, Senhor, cuida da minha filha ali, repreende todo espírito de engano, Senhor, toda a tramóia do inimigo, eu sei que isso é cilada, Senhor, repreende, fecha a boca do leão. Olha assim, eu me ajoelhava diante do Senhor e com as mãos para o lado da empresa. Todos os dias eu fazia isso. Quando foi um dia, ela me ligou e contou, minha mãe, a mulher aí contou a história. Na mesma hora veio a palavra, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte dos justos. Aleluia! Mas eu disse isso com tanta fé, que parecia que eu tinha acabado de ler. E não, eu não tinha acabado de ler. Ela estava no meu espírito. Ela estava guardada no meu coração. Por isso que Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração. Porque a mente, você pode esquecer, mas se ela estiver no seu coração, na hora necessária, ela vem à sua mente e a sua boca vai falar a palavra da fé. Aquela mulher foi desmascarada, mas ela armou um laço muito grande para poder colocar minha filha em maus lençóis perante a empresa. E foi coisa muito séria. Ela usava do dinheiro da empresa para benefício próprio. E deixava a culpa nas meninas que estavam na tesouraria. Mas com Suza, ela pegou muito embaixo. Porque tem um Deus no céu que é o justo, que é o Pai da justiça. E o Pai de Suza e o cuidador dela. E o meu cuidador e de vocês também. Então Suza tinha tudo nos e-mails. Tudo registrado. Ela guardou tudo registrado e pôde puxar os e-mails e apresentar as provas. E se não tivesse, ela ia pagar por um crime que não cometeu. Entenderam? E ser demitida por um crime que ela não cometeu.
Então eu fiquei assim, meu Deus, como essa palavra pulou, saltou a minha boca naquele exato momento, porque ela já estava arquivada no meu coração. Desse jeito. Suza, foi tão difícil isso, que os meninos, casaram, indo para a lua de mel, até no aeroporto, ainda estava resolvendo o problema da empresa. Até no aeroporto e no caminho, no avião, os auditores vieram no dia do casamento, Suza no aeroporto ainda, para viajar, pegar o voo com o Igor para a lua de mel deles, e com os auditores para resolver o problema. Entendeu? Mas graças a Deus, que o laço quebrou e Suza escapou. Era uma quadrilha que roubava essa empresa. Os carros, roubavam carros. Busca e apreensão, roubo. Entendeu? Desse tipo aí, deixa para lá. Vamos continuar. Então, sobre o ambiente da fé. Olha, em casa, no seu devocional com o Senhor, você pode começar a exercitar no seu devocional. Irmãos, tem músicas que quebrantam a gente. Eu até mandei uma música para Suza, mandei para algumas pessoas aqui. Há um doce espírito, mandei para mais alguém aqui. Há um doce espírito aqui. É uma música linda, 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 linda mesmo, de você se derramar diante do Senhor. Então, esse ambiente vai o quê? Vai ligando o seu espírito com as coisas divinas, com as coisas espirituais. E quando você for orar, irmão, vai fluir tão facilmente. Olha, hoje eu acordei 3 e pouca da manhã, fui no banheiro, deu 4 horas, eu me ajoelhei para fazer a minha oração da madrugada, entendeu? Quando eu pensei que não, já era 6 horas. Entendeu? Quer dizer, eu não percebi, mas botei lá minhas músicas, fiquei ouvindo e adorando ao Senhor. Então você vai o quê? Você vai treinando o seu espírito, treinando a sua mente, treinando o seu coração. É desse jeito. É fácil, só precisa de ter atitude. A fé não é mágica, já se falaram aqui. A fé não é uma varinha de condão, plim, plim, vai acontecer. Não é. A fé é prática e ela é diária. Não é um amuleto, não é um objeto que você vai crer. Isso aqui vai me dar força. Nós não somos supersticiosos. Nós só temos um Deus, uma só fé, um só amor, um só Espírito, e o Espírito Santo, que é o Espírito de fé, que habita em nós. Então vamos agora nos alertar para o naufrágio na fé. Eu vou ler só 1 Timóteo 1:19, 19. Vai me guiando nas horas aí, viu, Suzy, que eu estou sem relógio. Quanto? 9:30? Lucas, chega aqui rapidinho. Vou ler aqui. Eu já li, mas eu vou repetir. Eu vou ler novamente. Lucas, meu filho. Timóteo, meu filho, dou-lhes essa instrução. Aleluia. Vou para o 19. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E aqui ele cita 2 nomes, que esses homens foram tão terríveis, Himeneu e Alexandre, foram tão terríveis, que o próprio apóstolo entregou a Satanás eles, para que não aprendessem a blasfemar. Agora, nós temos uma promessa maravilhosa, está em Apocalipse 2:10, Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É só guardar a fé. Paulo disse, olha, combati o bom combate, acabei, terminei a carreira. Não há ferrolho, não importa. Acabei a carreira e guardei a fé. Parou aí? Não. Desde agora, me espera o quê? A coroa da justiça, que o justo juiz me dará, não somente a mim, Paulo, mas a todos quanto permanecerem nessa fé. Então, você tem, via Suza, você tem o que você precisa para vencer o mundo, o diabo,
as tentações, a carne, as inimizades, a sofrência, você tem a fé. A fé é um tesouro. Ela é escudo para te proteger. Ela também é uma ferramenta contra o inimigo, contra o nosso adversário. Então permaneçam firmes na fé, porque vocês não vão vacilar. Vocês vão ser operantes, frutíferos, e não vai faltar em vocês nenhum bem. Nenhuma bênção vai faltar naquele que permanece na fé. Bote assim, ó, seu coração, bota no seu coração, que é onde a fé está, ó. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e jamais me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Olha a fé que você tem, como ela é Não poderosa. há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho nem portas. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, Senhor, é pura, escudo para os que nele crêem. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor a Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Não há ferrolhos Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
corredores. Dê as mãos aí, feche os corredores. Aleluia. Continue na música baixinho. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Feche os corredores. Deem as mãos. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Irmãos, é nós que nos revestimos de toda a armadura de Deus. Capacete da salvação. Guarde sua mente em Cristo. Aleluia. Couraça da justiça. Seja justo nos seus atos. Seja justo. Com o cinto da verdade. Seja verdadeiro. Jesus é a verdade que liberta. Couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia, escudo da fé, e os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. O crente vive pela fé, fazendo a obra de Deus. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e a obra é esta, que eu faça, que eu creia na palavra de Deus. Esta é a obra de Deus. Então quem é de Deus ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, vive pela palavra, crê na palavra, vive e ama a palavra. E eu oro, Senhor, para que a tua igreja seja edificada na palavra. Pai, que o diabo não venha roubar a semente que foi plantada hoje, Pai. Uma nova semeadura de fé, Pai, esta fé que uma vez foi entregue aos santos, Pai, que esta fé venha produzir, seja frutífera na vida dos meus irmãos, Pai, que eles entendam a graça que eles têm recebido por meio da fé, essa salvação preciosa, esta fé santíssima, Pai, que eles possam manter, preservar, alimentar com a sua palavra, Pai. E eu oro para que os seus ouvidos espirituais sejam abertos. Eu oro para que os ouvidos possam enjoar qualquer som, qualquer palavra, qualquer sugestão maligna que venha contra o entendimento da sua palavra. Eu oro para que o diabo saia de perto, parta em retirada, e eles recebam, se revistam do capacete da salvação. Também o seu coração, Pai, guardado pela couraça da justiça, Pai, que essa couraça, meu Pai, não se retire deles, e que eles possam manter-se revestidos das tuas armaduras. É o Senhor quem manda revestidos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do maligno. Pai, a tua igreja, ela é vitoriosa, é um povo vencedor. O Senhor colocou em uma posição de mais que vencedor, e muitas lutas têm prostrado muitos dos meus irmãos. Oh Senhor, quanto choro, Senhor, quantas perdas, quantas coisas têm entristecido os nossos corações, para deixarmos e cairmos da nossa fé. Mas nós oramos nesta hora, Pai, para que sejamos renovados pela transformação da sua palavra, revestidos do teu Santo Espírito, Pai, fortalecidos no Senhor, fortalecidos na sua palavra, Pai, e continuar a nossa caminhada. Pai, surjam os desafios. Foi cantado aqui, Senhor, oh, que o mal pode vir, oh Senhor, mas nós estamos em Ti, Pai. Pode vir o temporal, as tempestades da vida, mas nós estamos em Ti. Oh Pai, se nós recuarmos, o Senhor não vai ter prazer em nós, mas nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. Nós somos daqueles que avançam e seguem adiante e seguem em frente, porque nós cremos, Pai, na Tua santa palavra, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Cadê o escudo da fé? Está aqui na mão direita ou na mão esquerda. Aqui a espada do Espírito na sua cabeça, o capacete da salvação. Você tem tudo para vencer o mundo, o diabo, certo? E os desejos, aleluia, e todas as tentações que surgirem.